Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre o pós-operatório na cirurgia de lipedema, que é a lipoaspiração das pernas e membros, né? E começando falando que a gente faz a cirurgia com as duas equipes, a equipe de cirurgia vascular junto com a equipe de cirurgia plástica. Nós entendemos que é um procedimento que, quando feito pelas duas equipes, visa tanto a proteção do sistema linfático, quanto também a resolução do problema da doença da gordura, né? E sempre buscando também um resultado estético. A questão é que, muitas vezes, a cirurgia, ao buscar a resolução dos sintomas inflamatórios, pode não ter o resultado estético desejado. Não estou falando que vai ficar feio, não é isso. Estou falando que a busca por um resultado estético às vezes entra em conflito com a busca pelo resultado da melhora sintomática, porque as áreas a serem tratadas são diferentes. Então, existem várias estratégias para o tratamento do lipedema com relação às áreas escolhidas para serem tratadas. Isso deve ser feito seguindo os protocolos, né? Existem os protocolos de áreas a serem tratadas, óbvio, não só com a anuência, mas levando em consideração o que o paciente deseja, né? Mas isso tem que ser bem conversado, porque áreas onde pode haver uma melhora estética pode não trazer nenhum benefício sintomático. Bom, feita a cirurgia feita com anestesia local e sedação, não vai ficar internada, é um procedimento de hospital-dia. Deve ser utilizado malha de compressão, meia elástica, para manter essa compressão na superfície da pele e evitar a formação de seromas. Então essa meia elástica, essa elastocompressão, ela vai ter que ser usada nos dias subsequentes da cirurgia. Obviamente, a cada dia que passa, essa necessidade diminui, mas logo após a cirurgia, então a primeira semana é essencial, na segunda semana já pode diminuir um pouquinho o tempo de uso e assim sequencialmente. Então o uso da elastocompressão é extremamente importante, ela deve ser escolhida e adquirida antes da cirurgia. E a formação de hematomas em pacientes com lipedema pode ocorrer mesmo com o uso da elastocompressão. Então, quem tem lipedema já sabe, tem um aumento da formação de roxos na perna, muito frequentemente. Essa elastocompressão ajuda a diminuir isso, mas também não elimina por completo, de modo que pode ser necessário passar cremes para evitar a formação ou acelerar a absorção desses hematomas. Outra coisa são as compressas mornas, que podem ajudar bastante. Para também diminuir o risco de formação de um trombo, é necessário a deambulação precoce. Então não é para ficar deitada o tempo todo, deve se movimentar. Isso faz parte da recuperação da cirurgia. Se porventura for programado um segundo procedimento, esse segundo procedimento ele pode ser feito a partir de um mês do primeiro procedimento. Então, é necessário que seja feito nesse momento? Não, pode ser feito depois, mas diminui o tempo de recuperação se for fazer com esse prazo. Então faz a primeira cirurgia, se porventura for fazer uma segunda sessão de lipoaspiração, essa pode ser feita um mês após a primeira, e assim, se tiver outras também, pode-se pensar dessa maneira. Com relação à cruroplastia, que é a redução da quantidade de pele, é um procedimento que não vai ser feito nunca num primeiro evento, até pode ser feito juntamente com alguma outra sessão, mas nunca com a primeira, e pode ser um procedimento realizado de forma separada. Isso tudo vai ser avaliado juntamente com o cirurgião plástico e discutido o melhor momento e a necessidade. A gente nunca sugere a realização de vários procedimentos junto. Por exemplo, a história do jaque, né? Jaque, vamos fazer a lipoaspiração, vamos fazer também mama, fazer também uma blefaro. A associação de procedimentos aumenta o risco. Então,
sempre que possível, fazer um procedimento só. Isso diminui o risco, aumenta a chance de sucesso. Com relação ao uso de medicação no pós-operatório, vai ser passado medicação anti-inflamatória, medicação analgésica, todos com o intuito de controlar uma possível e eventual dor. É necessário fazer o tratamento clínico para o lipedema, que vai ser discutido em consulta, que além de diminuir a reação inflamatória ao tratamento cirúrgico, também evita e ajuda a evitar a progressão da doença. Então tudo isso vai ser discutido em consulta com o seu médico. Então, se tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição para responder. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe, assine nosso canal, clica aqui no sininho e até a próxima.